Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje eu vou explicar o que é uma função, tá? Bem básico mesmo para a gente entender o que é função. Uma função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro conjunto. Então olha só, o primeiro conjunto é chamado de domínio. Ele está aqui, gente, ó, o primeiro conjunto, domínio, tá? E o segundo conjunto chamado de contradomínio. Então eu coloquei aqui para vocês. E olha só, é uma máquina de dobrar, tá? E vocês vão entender. Eu vou pegar então um número aqui do domínio e vou jogar dentro da máquina de dobrar. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o número 5 e vou colocar ele aqui dentro. E vai sair o número, vai dobrar. O dobro de 5 é 10. Então eu vou obter o número 10. Então eu vou fazer isso aí com todos e vou colocar aqui dentro dessa caixa. Deixa eu esticar essa caixa aqui, ó. A gente vai colocar dentro dessa caixa. Então vamos lá. Vamos dobrar o número, vamos lá. Eu vou colocar o número 1 aqui dentro, vou dobrar dentro da máquina, vai dobrar. Dobro de 1 é 2. Então vamos colocar aqui. Dobro de 2, vamos pegar agora o número 2. Vamos colocar o número 2 dentro da máquina. Imagina o 2 entrando dentro da máquina e saindo aqui dobrado. O dobro de 2 é 4. Agora imagina o número 3 dentro da máquina e o dobro de 3 é 6. Agora imagina o número 4 dentro da máquina. O dobro de 4 é 8. Agora vamos imaginar o número 5 dentro da máquina. O dobro de 5 é 10. Agora vamos com o número 6 dentro da máquina. O dobro de 6 é 12. E por último, vamos imaginar o número 7 entrando dentro da máquina e saindo dobrado, que é 14. Então olha só, gente. Isso aqui que a gente obteve aqui, ó, é chamado de imagem, tá? Isso é imagem. Então a função relacionou os números do domínio e o contradomínio e obteve uma imagem, tá? Então olha só, se a gente fosse representar essa máquina de dobrar como uma função, ela seria assim, ó, função f de x, tá? A gente representa a função, é a notação isso aqui. É a mais utilizada, é f de x. Então a função, ou seja, f em função de x, tá? É igual a 2x, que seria a máquina de dobrar. Então essa seria uma representação aí da função da máquina de dobrar. Olha só. A gente poderia chamar então de f de x igual a 2x, tá? Então, outra coisa que eu posso falar aqui sobre essa função que eu representei aqui da máquina de dobrar, ela é uma função do primeiro grau. Tá? Por que primeiro grau, gente? Porque não sei se vocês sabem, quando a gente representa assim, ó, 2x, quando não tem número nenhum aqui elevado no x, é o número 1. Tá? Quando não aparece expoente no número em cima do x, é o número 1. Então, por isso que é primeiro grau. Se fosse assim, ó, 2x elevado a 2, aí seria função do segundo grau, porque o grau aqui do x é 2. Então, quando não tem número, o grau é 1. Por isso que é função do primeiro grau. Tá? É relacionado com equações também. Tá? Gente, olha só agora. Presta atenção. Então, o que eu expliquei para vocês, né, o básico aí de uma função. Mas vamos pegar ainda a imagem que a gente encontrou aqui, ó. A imagem. Vamos pegar aqui a imagem. Olha só. Olha para a imagem e para o contradomínio, gente. Olha aqui. Vamos encontrar números que a gente pode ligar? Então, olha só. O 2 a gente acha aqui dentro, ó. O 2 que está aqui na imagem, ó. O que mais, gente? O 4 aqui também. Ó, o 6. Tá vendo? O 8 aqui, ó. O 10. Tá vendo? O 12 e o 14. Olha só. Então, todos os números da imagem estão dentro do contradomínio. Tá? Isso daí, então, tem um significado. Então, neste exemplo... Peraí, gente. Então, neste exemplo... A gente concluiu que
o contradomínio e a imagem são diferentes. Eles têm elementos parecidos, tá? Mas o contradomínio tem dois números aqui, ó. Vou grifar para vocês, ó. O número 0 e o número 15, que não aparecem na imagem. Contradomínio e imagem são diferentes. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou desenhar aqui o domínio, a gente vai representar por D, e o contradomínio, CD, tá? Então, vou colocar os números aqui. E vou pegar as imagens do domínio, os números do domínio, tá? Então, como que a gente pode relacionar? Ó, a gente vai ligar o número 1 com o número 2, porque o dobro de 1 é 2. Vamos ligar o número 5 com o número 10. O 2 com o número 4. O 6 com o número 12, porque o dobro de 6 é 12. O 7 com o 14. O 3 com o 6 e o 4 com o 8. Vocês perceberam uma coisa? Que cada número do domínio possui só um número correspondente no contradomínio? Tá? Então isso daqui, quando acontece isso, a gente diz que isso daqui, essa função de exemplo, é uma função injetora. Por que que é injetora? Porque cada número só tem um elemento e o contradomínio é diferente, o símbolo do diferente é esse, tá? Da imagem. Então, gente, aqui ó, na função injetora, tá? A gente tem o quê? Os elementos do contradomínio, vamos fazer a ligação, ó. Eu vou ligar o 1, passou pela maquininha de dobrar, vai ligar com o 2. O 2 vai ligar com o 4. O 4 vai ligar com o 8. O 3 vai ligar com o 6. Vou até pôr cor diferente aqui pra gente não confundir. O 3 com o 6. O 5 com o 10. O 7 com o 14. E o 6 com o 12. Então, vocês perceberam que cada elemento do domínio possui ligação com um único elemento no contradomínio, tá? E o que a gente tem que destacar também da função injetora? Olha só para a imagem. A imagem tem os elementos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Esses elementos aparecem também, alguns, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Aparecem também no contradomínio. Só que tem dois números que não tem na imagem, o 0 e o 15. Então a gente fala que na função injetora, o contradomínio e a imagem são diferentes. Então não tem os mesmos elementos. Então essa é a característica principal da função injetora. Então olha aqui, para ficar bem claro, ó, nessa função, cada elemento do domínio, que a gente pode chamar de x, associando com o único elemento da imagem, f de x. Olha aqui, eu vou chamar de x em imagem, que a gente acabou de mostrar. Todavia, podem existir elementos do contradomínio que não são imagem. É o que aconteceu aqui, o 0 e o 15 não são da imagem. Aqui, ó, o 0 e o 15 não são imagem. Quando isso acontece, dizemos que o contradomínio e a imagem são diferentes, tá? Então, essa é um tipo de função injetora, tá bom? Pessoal, agora então vamos ver aqui uma função sobrejetora, tá? Então, olha só. A função sobrejetora, gente, nós vamos usar essa daqui, essa função aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado. Então, a nossa maquininha vai ser a maquininha de elevar ao quadrado. Então, ó, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 2 ao quadrado é 4. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Tá? Então, aqui é a imagem da minha função. Aqui são o produto da minha maquininha. Esse aqui. Então, eu coloquei esses números dentro da máquina e me deram esse número. É a imagem. A gente abrevia com IM, tá? Então, eu pego os números do domínio, jogo dentro da maquininha e obtenho a imagem. E o contradomínio? O contradomínio é outro conjunto de números
tá? Que pode ou não ter a ver aí com os números que estão na imagem. Mas vamos observar então. Agora, vou apagar aqui, ó. Opa, peraí, gente. Ó, vamos relacionar agora. Não vai dar para apagar. Vamos colocar outra cor. Vamos relacionar agora os números do domínio com o contradomínio, tá? O menos 1 tá ligado com quem? Com 1, porque menos 1 ao quadrado é 1. O menos 2 está ligado com o 4, porque menos 2 ao quadrado é 4. O 0 está ligado com o 0, porque 0 ao quadrado é 0. O 1 está ligado com o 1, porque 1 ao quadrado é 1. E o 2 está ligado com o 4, porque 2 ao quadrado é 4. Gente, vocês perceberam uma coisa? Que existem dois elementos. Ó, vou circular, tá? Tanto o menos 1 e o 1 estão ligados com o 1. Olha lá. E tanto, vamos pegar mais cores aqui, tanto o menos 2 e o 2 estão ligados com o 4. Tá? Ficou meio rabisqueira aí, gente, mas é para vocês entenderem. Então, vocês perceberam que existe mais de um elemento no domínio que possui um elemento correspondente no contradomínio? Então, quando isso acontece, dois elementos do domínio ligados a um elemento no contradomínio, a gente chama de função sobrejetora, tá? E para ser sobrejetora, tem que coincidir os números da imagem com os números do contradomínio, tá? Então, olha lá, na imagem eu tenho 3 elementos, no contradomínio eu também tenho 3 elementos. Então, a imagem, vamos lá, o que ele tem que acontecer, então, para ser sobrejetor? Então, a gente pode definir assim, ó, o que é uma função sobrejetora? Na função, olha só, na função sobrejetiva, ou sobrejetora, todos os elementos do domínio possuem um elemento na imagem. Pode acontecer de dois elementos do domínio possuírem a mesma imagem. É o que aconteceu aqui. Tá? Olha só. O número menos 1 e o 1 possuem a imagem 1. Tá? E o número menos 2 e 2 também possuem a imagem 4. Nesse caso, a imagem e o contradomínio possuem a mesma quantidade de elementos. Então, a imagem possui 3 elementos, o contradomínio aqui, ó, também. Então, isso que é uma função sobrejetora. Tá? Gente, pode parecer meio difícil no começo, para a gente absorver, entender, mas aí vocês podem ouvir até 2 vezes que eu estou explicando, para vocês ficarem mais assim, familiarizados, tá? Com isso, até com essas palavras. Vamos agora falar da função bijetora. Olha só, deixa eu explicar primeiro sobre a função bijetora. Função bijetora, gente, ó, eu vou pegar aqui, vou colocar na minha maquininha, vai ser uma maquininha de triplicar, vai ser 3x. Então, olha lá, os meus números que eu vou triplicar vão ser esses aqui, 1, 2 e 3. Então, o triplo de 1 é o 3, o triplo de 2 é 6 e o triplo de 9 é 3. É só fazer 3 vezes 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Então, olha só, agora vamos relacionar o nosso domínio com o nosso contradomínio. O 1 está ligado com quem, gente? Com o 3, porque a imagem, depois que passa pela maquininha, é o 3. 1 vezes 3, 3. O 2 está ligado com o 6. E o 3 está ligado com o 9. Vocês perceberam que na função bijetora aconteceu o que acontece tanto na função injetora. O que acontece na função injetora, gente? Cada elemento aqui possui um único elemento aqui. Não tem 2 elementos aqui ligados a um número lá do outro lado. Tá? Então, o que está acontecendo aí? Cada elemento do domínio possui um único elemento no contradomínio. Tá? Não tem nenhum número aqui que está ligado a 2 números do outro lado aqui, ó. Tá? E o que ele acontece da função sobrejetora? A imagem, olha só que legal, a imagem possui o mesmo número de elemento do contradomínio. São até iguais, ó. Aqui tem 3 números, aqui também tem 3 números. Então, a função bijetora, vamos acompanhar aqui, ó.
essa função é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, pois cada elemento de x, a gente pode falar que x é aqui o domínio, relaciona-se a um único elemento de f de x, que seria aqui, ó. Então a gente pode chamar esse aqui de x, peraí, gente, assim não. Esse de x é aqui de f de x, tá? E olha só, nessa função não acontece de dois números distintos possuem a mesma imagem. Ou seja, não acontece de ter dois números aqui ligados a um único número aqui. Isso não acontece. E o contradomínio e a imagem possuem a mesma quantidade de elementos. Então, olha só, aqui possui 3 elementos, aqui também possui 3 elementos. Então, a função bijetora, ela pega uma particularidade da função injetora, que é ter, ó, que é ter o quê? Um único elemento relacionado a um único elemento um único elemento do domínio ligado a um único elemento do contradomínio, e a característica da sobrejetora de ter a imagem igual ao contradomínio, tá? Então essa então é a característica da função bijetora, tá bom? Gente, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre funções. Não esquece, deixa o like e se inscreve no canal do Professor Cássio. Até mais, galera. Valeu!